Exercício abdominal para pessoas acima dos 60 anos. Como deve ser feito? Deve ser feito todo dia, uma vez ou outra, vai fazer bem para minha coluna. Disseram que treinar o abdômen, fortalecer o abdômen faz bem para a coluna. Mas será que é verdade? Será que é dessa forma? Vamos explicar nesse vídeo, tá certo? Então bora lá. Eu preciso que antes de a gente começar, a gente tenha algumas reflexões para nortear o vídeo. A primeira pergunta é o seguinte: quando você treina abdômen, tem várias maneiras de treinar. Várias. Mas é mais comum que você veja as pessoas fazendo este exercício aqui, né? A pessoa está deitada, tá certo? E está fazendo este exercício aqui. Concorda? Pronto. Você já deve ter visto alguém fazendo esse exercício, até em filme mesmo de artes marciais. Segundo ponto. O que eu quero falar? Quando você vê alguém sentado na sua casa ou em qualquer ambiente dessa forma, você disse que essa postura é boa ou ruim? Acho que algumas pessoas já começaram a entender o que eu quero falar nesse vídeo. Para quem não entendeu, eu vou explicar. A musculatura abdominal, só para fazer muito sentido para você, ela se insere aqui, ó, nesse ossinho aqui que a gente tem na região torácica, que a gente chama de externo. Ó, tem até uma região um pouquinho funda aqui, que se você colocar o dedo você sente que encaixa. Essa região aqui, tá? É o externo. Então, o abdômen ele se insere aqui na pontinha do externo e ele vai até aqui a região do quadril, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes o local exato, porque para não deixar complexo o vídeo, e aqui não é vídeo de anatomia, é um vídeo para você entender sobre se esse exercício vai ser bom para você e como ele deve ser feito, tá certo? Vamos lá, segundo. Quando essa musculatura, como ela se insere aqui, e músculo, ele gera movimento através de contração. Quando essa musculatura que está inserida aqui, ela contrai, ela movimenta a coluna, ela faz o que a gente chama de flexão da coluna. Quando ela alonga, olha a posição que eu estou. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ter é o seguinte, para quem ainda não tinha entendido. O exercício abdominal, se ele for ser feito desta forma, sempre, com uma pessoa acima dos 60 anos, ele tem grandes chances de fazer com que essa pessoa altere cada vez mais a sua postura e, consequentemente, pode começar até mesmo sentir dor. Pessoas que têm, por exemplo, hérnia na coluna, são pessoas que deveriam se preocupar um pouquinho mais com isso tudo, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Vem um pouquinho para cá, vem um pouquinho para cá. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda que a gente tem um espaldar aqui, por exemplo, um aparelho que ajuda a gente a fazer trabalhos, tá certo? Relacionado ao alongamento, flexibilidade. Só que, antes de a gente pensar em alongamentos, por exemplo, de flexibilidade, posso botar aqui, eu estou alongando a musculatura do glúteo, que vai liberar o meu quadril, que vai ajudar a melhorar a minha postura. Mas antes de eu pensar nisso, eu preciso entender se o exercício abdominal, dentro do seu planejamento de treino, ele tem uma coerência, ele trabalha o equilíbrio da sua coluna. Eu sei que todo mundo fala por aí, você está com dor na coluna? Ah, você deve estar com o abdômen fraco. Isso é um equívoco. Por quê? A sua coluna, você tem a força na região da frente do tronco, que é o abdômen, que faz esse movimento, mas você também tem as musculaturas que estão aqui atrás. As musculaturas que estão aqui atrás na sua coluna, intervertebrais, multifídos, todas essas musculaturas que estão ali entre as vértebras, que realizam movimento, não só essas mais superficiais ou essas mais internas, mas as mais superficiais também, que executam diversos movimentos, até mesmo, por exemplo, movimentos laterais, como a gente tem aqui o quadrado lombar, mas que não vale a pena a gente também entrar nessa alçada agora. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um equilíbrio na sua coluna que precisa ser obedecido. Se você começar a fortalecer muito a musculatura que está na parte da frente do seu tronco e não fortalecer a que está na parte de trás, seu tronco vai começar a ficar assim. Então, para quem tem má postura, vai começar... É como se você estivesse pedindo, olha, eu quero ganhar mais força neste sentido. Sendo que, às vezes, para a maioria das pessoas, elas deveriam fortalecer mais as musculaturas que estão aqui atrás, porque elas ganham força neste sentido, onde sua postura fica mais encaixada.
Claro que não é que você não vai trabalhar o abdômen, só que o treino de abdômen tem que estar planejado na sua rotina de exercícios de uma maneira que gere equilíbrio. Tem pessoas que já começam a treinar com essas forças desequilibradas em seu tronco. Então, para isso, talvez para elas, ela tem que fazer 2 vezes mais exercício para a parte de trás do tronco, tá certo? Para as musculaturas das costas, do que para a parte da frente. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que esse é o seu caso. Tem pessoas que têm escoliose, que bota mais, que uma região da coluna tá assim, a parte lombar, a parte torácica tá assim, a cervical tá assim. Então tem várias questões, mas eu preciso que você entenda que o exercício abdominal, ele precisa ser bem planejado. Como o exercício abdominal, ele está muito relacionado, as pessoas imaginam, olha, tem a barriga tanquinho, e eu quero ficar com a barriga tanquinho, eu quero ficar mais magro, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. Elas começam exercício abdominal, achando que é o exercício abdominal que vai fazer com que ela perca gordura localizada na barriga, e não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Se você acreditava que fazendo exercício abdominal você ia perder gordura localizada na região do abdômen, você está enganado. Tá certo? Até porque, se você quiser entender de maneira mais fisiológica, metabólica, eu vou explicar rapidinho, só para não ficar muito complexo. Quando você realiza esse movimento, você precisa de energia. Só que você pode pegar energia do músculo, do carboidrato, que é o açúcar que você comeu, tá? Não necessariamente açúcar refinado. O carboidrato pode ser o arroz, o macarrão, a batata doce, o aipim, tudo isso, né? É chamado de carboidrato. Então tá lá, tá? Glicose, glicogênio dentro do seu músculo. Tem o próprio músculo que a gente pode começar a quebrar as moléculas ali do músculo, que são as proteínas, e a gente começar a converter isso em energia. E tem também a energia que a gente pode pegar da gordura, que a gente começa a quebrar ali a gordura para utilizar a gordura como fonte de energia. Só que quando você realiza um exercício como esse, é um exercício que você... Vou fazer uma pergunta para eu não ficar ditando regra para vocês. Você precisa de energia rápida, ou você vai precisar de uma energia que pode chegar aos pouquinhos no seu corpo? Perceba, é um movimento relativamente rápido, que você vai fazer ali 10, 20 séries, 20 movimentos e vai cansar. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Vem um pouquinho mais para cá, vem um pouquinho mais para cá, vem um pouquinho mais para cá, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo explicar para você que durante um exercício como esse, seu corpo ele vai priorizar utilizar como principal fonte de energia a energia que está do carboidrato, que está ali dentro do músculo. Se não encontrar carboidrato no músculo, ele vai utilizar provavelmente de onde? Do músculo. Ele vai queimar o músculo, ele vai jogar músculo fora para isso. Se você tiver ficado em jejum, por exemplo, não tiver estoque de energia suficiente, ele vai fazer isso. E em terceiro, ele usaria a gordura. Não é que o exercício abdominal não vai queimar gordura, ele vai queimar gordura muito mais no momento que você não está fazendo do que no momento que está fazendo. Por quê? Mas só para terminar essa explicação, já que eu falei que eu não ia entrar muito nela. A gordura, quando ela é um substrato energético, porque a molécula é muito complexa, é muito longa, é muito grande, então para quebrar, até porque também está fora do músculo. Então você precisa quebrar, transformar em energia, botar na corrente sanguínea, levar para o músculo que está realizando a ação. Então tudo isso leva tempo. Precisa de circulação, pressão, fazer com que o sangue chegue lá no músculo exato que está trabalhando. Então tudo isso tem um trabalho que realmente leva tempo para acontecer. Então, só para fechar essa linha de raciocínio, o que eu quero dizer com isso, a gordura ela vai ser queimada principalmente porque você se cansou. Aí a gente sai do que a gente chama de homeostase. Toda vez que você... Homeostase, pense como se fosse o equilíbrio do seu corpo. Você está aí parado, você está em homeostase. Quando você começa um exercício físico, você quebra essa homeostase, você quebra esse equilíbrio. Então, o seu corpo, na tentativa de retornar para o equilíbrio, ele vai lá e utiliza a gordura como ativador metabólico para justamente recuperar o sistema. Então, dessa forma, você vai queimar a gordura principalmente após o exercício ou entre as séries que você está descansando. Então, estou comentando isso aqui só porque eu expliquei que realmente o exercício abdominal, as pessoas costumam
cometeu o equívoco de acreditar que você fazendo exercício abdominal vai queimar gordura localizada no abdômen. E não necessariamente, como eu falei, como a gordura ela está fora do músculo, o seu corpo, estrategicamente, ele vai pegar gordura de tudo que é lugar, começar a queimar ela para jogar dentro do músculo, ou para jogar na corrente sanguínea para depois chegar no músculo. Então, como isso é trabalhoso, ele não pega a gordura que está no local, ele pega a gordura espalhada pelo corpo. Então, basicamente, é essa a explicação que eu queria deixar para vocês. Então, o exercício abdominal, se ele for prescrito de uma forma equivocada, ele não vai contribuir para a sua coluna. Pelo contrário, ele pode fazer com que você comece a alterar a postura fisiológica da sua coluna, que consequentemente vai gerar provavelmente dores, pode desencadear a escoliose, pode desencadear uma série de questões, pode gerar problemas no ombro, diversas questões, tá? Então, até nível emocional, tá certo? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer você que escutou até aqui. A ideia é que este vídeo tenha sido extremamente agregador, tá? Esse é o tipo de vídeo que eu quero transmitir para vocês, como se fosse um vídeo de opinião, onde eu trago as informações, né, de tudo que eu tenho de conhecimento científico, e trago como se fosse um vídeo de opinião, sem muita edição, sem isso e aquilo. Eu gosto mais desse formato, tanto que é bate pronto, ligo a câmera, falei, já entrego para vocês esse conteúdo. Então, dessa forma, eu preciso que você, se gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Bota no grupo da família. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Se não for no grupo da família, no grupo dos amigos ou alguém que precisa. Digo isso porque as pessoas acima dos 60 anos precisam se unir. Elas geralmente espalham informações. Olha, aconteceu esse assalto. Olha, aconteceu, fulano faleceu. Ah, sei lá quem está com câncer. E as informações boas que a gente precisa nutrir, para que realmente a gente comece a acreditar em um futuro melhor e possa até interferir na nossa vida de maneira mais positiva. Então, para finalizar, é isso. Se for possível, se você achar que esse conteúdo é interessante, compartilha com alguém. Se for interessante para você também, se inscreve no canal para que você receba mais vídeos como esse. E a ideia é estar postando sempre vídeos relacionados à pessoa acima dos 60 anos, já que a Mais 60, que é a empresa que eu tenho, eu que me chamo Leonardo, não tinha me apresentado, sou personal trainer de idosos e tenho uma especialidade em fisioterapia e gerontologia. Sou fundador da Mais 60 e presidente dela. A gente trabalha somente com idosos, mas a ideia desse vídeo realmente era só essa mesmo, falar sobre como exercício abdominal deve ser prescrito. Se interessou, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Tenha o melhor dia da sua vida.